Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e hoje nós vamos falar sobre os dias de doença. Tenho recebido muitas perguntas pelo WhatsApp, por e-mail, com a preocupação, de todo mundo aí, é válida, em relação à pandemia com o coronavírus, tá bom? Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho, otimizar o nosso tempo e aproveitar a oportunidade do distanciamento social para que a gente realmente possa se educar. Então, o mais importante é nós entendermos o que é denominado dias de doença, né? Então, são infecções ou outras situações que podem afetar a sua saúde. Então, gripe, infecções de garganta, né, que nós chamamos de amigdalite, sinusites, cirurgias, mesmo que sejam cirurgias programadas, episódios de diarreia, vômitos, internações por qualquer motivo e doenças endêmicas, epidêmicas e, no caso atual do coronavírus, as pandêmicas. Mas também o período pré-menstrual, que pode aumentar a glicemia em muitas mulheres, e a própria cólica menstrual, episódios de enxaquecas graves com vômitos, procedimentos cirúrgicos e dentários, ou seja, qualquer situação que pode afetar o seu bem-estar também pode ser considerado um dia de doença. E o que acontece exatamente nestes dias? As doenças, principalmente aquelas que estiverem associadas com febre, né, porque desencadeia um processo inflamatório do organismo tentando combater a doença, elas produzem, né, o corpo libera os hormônios de estresse, que a gente chama de hormônios contrarreguladores. É uma reação natural do organismo, na verdade, para te ajudar, para te proteger, tá? Porém, ela pode causar hiperglicemia, porque libera a glicose acumulada, e em quem tem diabetes, isto pode vir a ser um problema ou uma necessidade para que haja ajuste de doses. E ainda assim, além disso, né, de aumentar a glicose, ele ainda aumenta, esses hormônios ainda aumentam a resistência à ação da insulina. Os hormônios liberados, então, aumentam os níveis de açúcar no sangue, ao mesmo tempo dificultam a redução da insulina, né, da dose de insulina utilizada, ou até aumenta a quantidade. Para essas pessoas que têm diabetes, níveis que podem se elevar durante a doença pode realmente ser muito prejudicial. No caso do diabetes tipo 1, principalmente, este aumento, se for muito grande, ele pode levar a riscos de cetoacidose diabética, que é o quadro mais grave que nós temos no diabetes, e responsável por uma situação em que há necessidade de tratamento hospitalar, muitas vezes em unidade de terapia intensiva, ou no diabetes tipo 2, o estado que a gente chama de hiperglicêmico e hiperosmolar. Traduzindo, também é um quadro grave de descompensação do diabetes. Todos os dois cursam com muita desidratação e um agravamento do estado de saúde. Então, qual que é a atenção que nós precisamos ter nos dias de doença? Lembrar que quando você não está se sentindo bem, principalmente se tiver febre, que a demanda de insulina pode aumentar, tanto como quando você está doente, como durante o período de incubação de uma infecção e até alguns dias após o término da doença. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: minha glicose estava boa, começou a subir demais, só que eu não tô tendo nada, eu não tô sentindo nada, eu não tenho febre, eu não tô com nenhuma dor, não tem nada de diferente comigo. Observa, mede mais, porque nos próximos dias a doença pode se manifestar. Quando o paciente tem alguma doença, né, a pessoa com diabetes tem alguma doença que curse com vômitos e diarreias, uma outra situação também pode ocorrer. Ao invés da glicose elevar demais, se a pessoa está comendo menos,
ou alguma doença que leva a uma diminuição da absorção alimentar, uma digestão mais lenta, ao invés da glicose subir, ela pode cair, levando a hipoglicemias mais frequentes e mais graves. Lembrando, hipoglicemia no tratamento do diabetes, a glicemia menor do que 70 miligramas por decilitro. Quando os quadros são muito persistentes, principalmente em crianças, às vezes pode ser necessário o uso venoso, né, dos medicamentos para interromper o vômito e a soroterapia ou hidratação venosa na veia a nível hospitalar. A perda do apetite nos dias de doença pode realmente acontecer e é muito comum em crianças. Então, é importante ter atenção para ofertar alimentos de fácil digestão, principalmente quando sejam líquidos, com açúcar mesmo, para prover energia e ajudar a evitar o estado de cetose. A perda do apetite, então, ela deve estar sempre acompanhada na pessoa doente da proximidade de alimentos ou o tratamento da hipoglicemia, né, como tabletes de glicose, balas, oferta de água e líquidos para promover essa hidratação mais intensa. Em relação às orientações específicas no dia a dia de alguma doença ou algum mal-estar, é importante entender, é uma dúvida muito comum, que as doenças em pessoas que têm diabetes, elas devem ser tratadas da mesma forma como em quem não tem diabetes. Às vezes, o que é necessário é o ajuste de uma ou outra medicação para que o efeito colateral não seja maior em quem tem diabetes. Mas a maioria absoluta dos medicamentos, eles podem ser utilizados em quem tem diabetes. E isso consiste em um medo muito comum no dia a dia. A febre, mal-estar, dor de cabeça deve ser tratado conforme as orientações recebidas, né? Sendo que a gente sabe que a não ser que a pessoa tenha alergia, a dipirona, o paracetamol, ele pode ser utilizado. E o mais importante é não fazer tratamentos alternativos que não sejam tratamentos recomendados no dia a dia pela equipe de saúde. Então, dentro das recomendações gerais, é importante prestar atenção nos cuidados básicos. Primeiro, não interromper medicação para o diabetes, a não ser que seja uma recomendação do seu médico. Principalmente se esse medicamento for a insulina, porque isso pode agravar o quadro de adoecimento. Neste período, é importante intensificar as medidas de glicose, ou seja, se possível, medir antes e 2 horas após cada refeição, ou no intervalo máximo de 4 horas, acompanhar os resultados e seguir rigorosamente os esquemas de correção de glicose. E, principalmente, se hidratar, né? Beber bastante líquido extra e sem calorias ou de baixa caloria é muito importante para manter um bom estado geral. As pessoas com diabetes tipo 2 que adoecem também precisam ficar atentas. Muitas vezes essas pessoas nem usam insulina e nem medem glicose em casa. Então, qual é o principal indicativo? Manter as orientações de usar o medicamento conforme prescrição, aumentar a hidratação e ficar muito atentos aos sintomas de descompensação do diabetes. É a boca seca ou sede intensa, o aumento do volume de urina, cansaço ou fadiga exagerados e a perda de peso inexplicada. Então, quando eu devo entrar em contato, então, com um médico? Principalmente, se eu não tenho certeza do que eu devo fazer, se estiver vomitando por diversas vezes, o que pode impedir a hidratação ou até aumentar o estado de desidratação, se eu não conseguir controlar a minha glicose dentro de 24 horas com as doses de insulina que foram prescritas e os esquemas de correção, ou
se apresentar algum sintoma de descompensação do diabetes ou um mal-estar maior que possa indicar o desenvolvimento de cetoacidose diabética, que seria um quadro mais grave com necessidade de internação. Então, a mensagem principal é: se cuidem, estejam atentos aos dias de doença, porque quem se cuida e ocupa bem esse dia a dia com os cuidados necessários, dificilmente vai passar aperto.